Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula, né, de geografia, dando continuidade aí, né, no capítulo 11. Agora vamos ver os conflitos territoriais entre Israel e Palestina, não é? Bom, para a gente poder compreender, né, o porquê desses conflitos, né, porquê que os dois povos aí sempre estão em atritos, né, sempre estão em desentendimento. Bom, primeiro passa por uma questão territorial e uma questão religiosa também, né? Ambos os países querem um controle da região devido a essas questões que estão aí muito marcadas, né, ao longo da história, não é? Então, para isso, a gente vai, né, ver, né, como que isso se deu, esses conflitos se deram, né? E aí entender o porquê que o mapa, né, foi mudando aí, o mapa onde hoje é, Israel, né, mas antigamente era Palestina, como que ele foi antes e ao longo do tempo ele foi mudando, né? Depois a gente volta aí para entender melhor esse mapa. Bom, o contexto histórico, né, a raiz histórica do conflito entre israelenses e palestinos se dá aí já, né, podemos dizer aí a partir de 586 a.C., né? Mas aí no caso, antes desse período, né, 1250 a.C., no caso aí os judeus já ocupavam a região, né, região essa toda aqui do território da Palestina, já ocupavam aqui, se situavam aqui, né, tinham seus costumes, sua vivência, os seus hábitos, né, todos desenvolvidos nessa região e que ao longo do tempo da história eles tiveram que sair dessa região devido a algumas invasões, né? Invasões essa que começa com os povos babilônicos, né? Ou seja, o povo babilônio invadiu num período aí mais ou menos de 586 a.C., invadiu esse território e muitos fugiram, né? E outros foram escravizados. Então, no caso aí, começou-se a haver, né, uma dispersão do povo judeu desse território porque eles não queriam ser escravizados, né, como já foram pelos egípcios, né, há muito tempo atrás. E aí, então, no caso, não queriam sofrer de novo, né, passar pelo que os seus antepassados passaram, né, sendo escravizados. Bom, esse foi um período aí, né, de fuga dos judeus do seu próprio território. Outro problema, né, que foi a invasão do Império Romano, né, da Palestina, fazendo com que judeus também, no ano aí do século aí, no ano de 70 a.C., né, melhor dizendo, ocorreu essa essa dispersão, né, dos judeus pelo mundo, justamente por causa também que não queriam ser escravizados, né, dominados, então muitos fugiram, né, do seu próprio território, o episódio que foi conhecido na história como a diáspora judaica, certo? Bom, com essa fuga, muitos aí judeus se espalharam pelo mundo, né? Um pouco foi para a Ásia, outro pouco foi para a África, outro pouco foi para a Europa, né? Então houve uma dispersão em diversos continentes. E aí esses judeus foram fazendo suas vidas nos locais, nos países, nos continentes onde eles se firmaram, né? Construíram suas vidas novamente lá. Bom, com o passar do tempo, né, acaba o Império Romano, né, o território ele vai passar por um novo controle, né, no caso aí quem vai se apossar e ficar muito tempo ali no território tomando conta, né, foram os muçulmanos, né, os povos árabes, convivendo ali junto com alguns judeus também, né, mas o território ali conhecido, né, maioria predominante ali árabe, né. Então, a Palestina é controlada pelos povos árabes, né, no povo árabe, no caso o povo ligado aí à religião islâmica, certo? Bom, isso acontecendo, né, pessoal, os
os judeus, muitos ficaram espalhados, e os que ficaram na Palestina ficaram sob ali um controle de um Estado árabe, né? E então os judeus, para bem melhor dizendo, né, ficou um povo meio que sem território, podemos considerar assim, né? Isso, né, vai começar a mudar com a Segunda Guerra Mundial, né? Por quê? Porque o povo judeu, né, ele, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, eles voltam a se reunir. Né? Então, lembrando, né, que na Segunda Guerra Mundial o nazismo perseguiu muitos judeus, exterminaram muitos judeus, e quando chega o fim da guerra, esses judeus que sobreviveram, e mesmo, né, ao longo da guerra, também no decorrer da guerra, muitos judeus fugiram, né, da Alemanha, fugiram da Europa, queriam procurar abrigo em outras regiões, em outros países, em outros locais. Então, muitas entidades, né, de ajuda humanitária começaram a ajudar esses judeus, né, que estavam aí refugiados. E aí, então, eles foram para onde, né? Essas organizações de ajuda humanitária começaram a enviá-los para a Palestina, fazer grandes campos ali de refugiados, né, para esses judeus que estavam vindo de todas as partes da Europa. Bom, acaba a Segunda Guerra, 1945, né? O restante que ainda estava na Europa, que conseguiram sobreviver, também foram enviados para lá para receber essa ajuda humanitária. Né? Pois bem, chega 1947, a ONU então vai organizar a vida desses judeus, né, para eles se fixarem em um território, né, e o território ali escolhido foi da onde eles vieram, né, no caso lá da Palestina. Então esses judeus vão ali retornar à Palestina, a ONU, né, vai determinar um estado ali, né, fundar um estado, um território para esses judeus. Esse estado vai ser o nome de Israel, né? Israel vai nascer aí, né, dentro desse contexto aí do ano de 1947, 1948. Só que foi feito o seguinte, né? Colocaram os judeus lá no território e falaram que iria dividir o território entre palestinos e também entre judeus. E não combinaram nada, né, com os árabes, né, com os muçulmanos. Bom, é aí que começam os problemas, né? A Palestina foi dividida, os árabes não foram, né, meio que não concordaram, né, com essa divisão, e ainda não concordaram mais ainda, porque houve, né, uma divisão onde a parte maior da Palestina ficou sob posse dos israelenses, né, no caso aí dos judeus. Né? Bom, gente, o que ocorreu no mundo árabe, né, nos países ali como o Egito, né, que tem uma grande influência árabe, a Síria, a Jordânia, o Iraque, o Líbano, né, como que isso chegou até o conhecimento deles, né? Eles aceitaram numa boa, né? Concordaram com a divisão? Não. Justamente porque, né, eles não queriam ter esse território aí dividido, ainda mais da forma como foi feita, sendo a maior parte para o povo judeu, né? Então, esses povos que não concordaram, né, egípcios, sírios, jordânios, iraquianos, libaneses, né, se uniram e formaram aí uma oposição, né, ou seja, declararam guerra contra Israel. Bom, gente, nessa guerra, claro, né, Israel recebeu o apoio das potências, né, estrangeiras, europeias, e saiu vitorioso, amplamente vitorioso desse conflito. No caso aí, a Palestina, né, se torna aí, um território, né, digamos assim, de muito conflito, né? Começa a surgir aí conflitos muito intensos na região, né?
E aí, devido a essa situação, muitos fugiram, né? Muitos se tornaram refugiados, né? Muitos palestinos, árabes, no caso aí, se tornaram refugiados, ficaram sem território, sem pátria, né? Digamos assim. Bom, e as consequências dessa declaração de guerra, né? O que ocorreu aí? Os árabes, né? Não deixaram por menos, né? Sofreram, né, as consequências da guerra, que foi em 1956, que foi a Guerra de Suez, né? Ou seja, o Egito, né, ele vai fazer um bloqueio aí do Canal de Suez, nacionaliza aquela parte, né, do território, o Canal de Suez, que dá acesso, né, às regiões da África, dá acesso à Ásia, né, pelo mar. Então aí começou a haver um impedimento, né, dos israelenses de passar, né, por esse canal aí para facilitar o comércio. Impedimento também de países aliados, né, de Israel, principalmente a Inglaterra, né, como vocês vão ver aqui. A Guerra do Suez, né, para vocês terem uma ideia. No caso aqui é o canal de Suez, né, onde eu estou passando aqui com o mouse. Então essa passagem aqui foi bloqueada, né? E então tanto, né, os povos aqui, no caso os judeus, não tinham acesso que ia para cá, para a Ásia pelo mar, e também não tinham acesso que ia para a Europa. No caso aí, a Inglaterra, que tinha muita influência na região, né, também não tinha esse acesso para ir para as Índias, né, que era a colônia aí da Inglaterra. Então bloqueou essa passagem, bloqueou e mexeu com outros países também. Então olha aí o que a Inglaterra tinha que fazer para chegar até as Índias, né? Ou seja, o caminho ficou mais longo, né? Bom, isso acontecendo, né? Essa guerra, então, essa passagem bloqueada acontecendo, surge aí então os conflitos, né? Israel, né, vai então declarar guerra, né? Novamente guerra aos povos árabes, né? E com a ajuda, né, de França e Inglaterra, isso vai ser no ano de 1957. Que vai então, por meio dessa guerra, eles vão conseguir retomar, né, o acesso à Península do Sinai, no caso aí, a região, né, do acesso ao Canal de Suez. Né? Como vocês podem ver aí, foi retomado essa passagem aí. E foi retomado porque também a ONU ela interveio nesse conflito, né? E veio com uma ideia de propor a paz entre os povos, né? Propor a paz entre as nações. Bom, diante dessa guerra surge outra guerra, chamada Guerra dos 6 Dias. Essa guerra, pessoal, Israel não vai deixar por menos, né? Agora Israel vai impor uma investida aos árabes, certo? Então eles reagem, invadem a península do Sinai, ou seja, vai ocupar a faixa de Gaza, que estava sobre, né, era pertencente aí ao território egípcio, a Síria, né, que era sobre contorno, ou melhor, as colinas de Golã, né, e a Jordânia, né, que era controle aí da Síria, e a Jordânia, no caso aí, tinha influência a Cisjordânia, né, toma conta da Cisjordânia, que era sob controle da Jordânia. Bom, enfim, então, no caso, a Israel vai invadir territórios conhecidos como faixa de Gaza, Península do Sinai, Síria, no caso aí, colinas de Golã, e a Jordânia, no caso aí, a Cisjordânia. Bom, gente, novamente a ONU, né, com seu papel de interferência, né, de trazer a paz entre as nações, vai reagir, né, e vai exigir aí que Israel devolva os territórios invadidos, né? Israel meio que vai aí balançar, né, e não vai obedecer às decisões da ONU, né? Nunca obedeceu às ordens da ONU, né?
tanto é que há muito questionamento, né, sobre realmente qual é o papel da ONU, né, no mundo. Embora ela tente, né, acordos de paz aí, mas ela não tem poder, né, muito forte assim de fazer com que um país determine algumas medidas tomadas pela não cumpra, né, algumas medidas tomadas pela ONU, né? Então a ONU ela existe, mas só que a sua parte prática, né, a gente vê pouco efeito, né? Bom, isso acontecendo, né, pessoal, os palestinos ficam enfurecidos, né, claro, né, porque não teve territórios aí devolvidos, e então eles começam a se organizar, né, se organizar aí em torno de uma tentativa, né, de tentar retomar esses locais, né. Então, os árabes fundam a Organização para a Libertação da Palestina, no caso aí, né, a chamada OLP, onde é o líder Yasser Arafat, né, esse senhorzinho aqui, com um lenço aqui na cabeça. Então ele vai, né, propor aí, que vai ter um objetivo de fazer com que os territórios invadidos por Israel seja reconquistado, né, sejam devolvidos, né. Bom, em 1973, né, essa organização ela vai estar mais consolidada, né? Os judeus não devolvem os territórios palestinos, né? E aí então a Palestina, né, os árabes propõem aí um contra-ataque, digamos assim, né? Um revide que ficou conhecido aí como a guerra, né? A guerra de Yom Kippur, ou seja, uma guerra que pegou o nome aí de um ritual religioso, de uma celebração religiosa, né, que condiz aí um feriado, né, um feriado que expressa aí o dia do perdão, né, entre os povos judaicos. Então foi meio que uma provocação, né? E aí então em 73, tropas egípcias, sírias e outros países árabes avançam sobre a península do Sinai e as colinas de Golã para reconquistar, né, tomar do poder dos judeus. Bom, foi um ataque fulminante, né? E aí, para ter um cessar-fogo, né, para trazer paz na região, os Estados Unidos ele interveio, né? Ele interveio para acabar com a guerra. Chega 1979, o acordo com Israel. Foi feito um acordo com Israel para devolver, né, a península do Sinai, no caso aí para o poder do Egito, e a faixa de Gaza também. A Cisjordânia, isso foi feito, né, no caso a península do Sinai foi devolvido para o Egito, a faixa de Gaza também, e a Cisjordânia, desculpa, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e colinas do Golã não foram devolvidas, né, ou seja, os judeus não devolveram. E aí então os árabes novamente ficam enfurecidos, né? Porque houve um acordo, né? E esse acordo não foi respeitado pelos judeus. E aí, pessoal, é aonde vai começar a ser criado, digamos assim, um embrião do grupo, né? Extremista chamado Hamas, né? Que a gente vai falar um pouco dele mais para frente. Bom, chega no século XXI, né, gente, 1993, os países a todo momento, né, eles são convidados para fazer diversos acordos de paz, né, e aí os Estados Unidos novamente ele vai intermediar esse acordo, né, no chamado Acordo de Oslo entre israelenses e palestinos, né. Israel vai se propor, né, a cumprir esse acordo de paz e assim devolver a faixa de Gaza, devolver a Cisjordânia, né, mas em troca eles querem o reconhecimento do seu Estado, né, o Estado de Israel. Os judeus não abrem mão disso. Bom, feito aí os acordos, né, podem ver aqui que eles estão pegando nas mãos, né, no caso aí o primeiro-ministro israelense, né, e aqui à esquerda, e no caso aí
o presidente, né, nos Estados Unidos ao centro, e o presidente da OLB, Yasser Arafat, no caso aí, né, o chefe, né, digamos assim, o líder da OLP, Organização da Liberdade pela Palestina, né, no caso aí representando o povo árabe. Bom, gente, então esses acordos foram feitos, mas entre os membros, entre os árabes, entre os judeus, né, mais radicais, mais extremistas, eles não aceitaram isso, né? Ou seja, os líderes dos países aceitaram, mas só que os grupos extremistas, né, não aceitaram. Então é aí onde a gente vai começar a ver que esse acordo de paz ele vai ser muito complicado de acontecer. Tanto é que o conflito, né, vira e mexe e acontece. E então, justamente porque também, né, os líderes tentam chegar num acordo, mas a base extremista não consegue esse acordo, que esse acordo seja reconhecido, digamos assim. Então, passa-se o tempo, né, os radicais, né, tanto israelenses quanto palestinos, vão acusar esses líderes de traidores, né, por não concordar essas decisões dos líderes, né. Ambos, então, não concordam o acordo feito. Bom, qual o resultado disso, pessoal? As tensões continuarem, né? Então, 2001, chega 2001, grupos extremistas, né, eles vão, ambos, né, dos ambos os lados, eles começam a se organizar, né, para entrar na política e para também, com isso, né, chegar ao poder e fazer, né, cada vez mais ataques, né, extensivos, né, ostensivos a tanto um quanto o outro, ou seja, esses radicais chegam no poder e aí começa um entrevero, né, um desentendimento muito maior entre esses dois povos, né. No caso aí, os israelenses começam a atacar os palestinos e os palestinos começam a atacar os israelenses, né? No caso aí, os palestinos, eles vão fazer as chamadas intifadas, né? Ou seja, começar a atacar pedra, né, do outro lado da fronteira, provocar, né, os israelenses, né? E para conter isso e fazer com que o seu território não seja invadido de uma forma fácil, né? Os israelenses vão construir um muro para separar, né, da Palestina. E foi feito um muro, só que esse muro ele não foi respeitado, né, as delimitações da fronteira ali que a ONU determinou em 47, né? No caso aí, o Israel eles sempre estão com mais território, invadiram mais territórios, né, do lado da Palestina. Então os árabes ficam furiosos com isso. Bom, gente, chega 2011, né, ou melhor, chega com o tempo, né, por causa dessas tomadas de decisões, né, grupos, né, poderosíssimos aí, digamos, extremistas, no caso aí, que vai mais ser falado na televisão é o Hamas, né? Um grupo radical palestino que se organiza com o principal objetivo de extinguir, né, o povo palestino. Então, vira e mexe, os Hamas jogam mísseis do lado de Israel, né? Israel revida também com mísseis. E, enfim, se não é os países, né, estrangeiros, né, ligados à ONU para intervir, para apaziguar, o perigoso os dois povos se matarem, né? Bom, gente, chega, né, nos dias atuais, né, os dois países ainda estão, né, vivendo sobre extrema tensão. Mas, né, a ONU, para poder trazer um pouco de paz, né, e trazer um pouco de união e reconhecimento para esses povos, no caso principalmente dos palestinos, que estão, né, cada vez mais perdendo essa guerra, digamos assim, para os judeus, a Unesco ela vem dar uma certa proteção, né, para os palestinos e começam a reconhecer
a Palestina, né, como um país, né, e se torna, né, um país membro da, da ONU, né, da Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, reconhece, o país se torna um membro. Em 2012, a ONU também chama, né, para ser um país membro da ONU, fazer parte da ONU. A maioria dos países aceitaram, né, menos Canadá, Estados Unidos, Austrália e, consequentemente, Israel, né. Bom, gente, então, para vocês terem uma ideia, mostrar o mapa aqui para vocês. Deixa eu aumentar um pouco para vocês verem. Então aqui mostra, né, da evolução do território aqui sobre o poder dos israelenses, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 1917 está aqui, né, a Palestina. Pronto, assim está melhor. Dá para ver mais. Bom, em 1917, né, antes da criação do Estado de Israel, então a Palestina, aqui a maioria árabe e alguns judeus, né, conviviam aí junto, tranquilos. Em 1946, Palestina sob controle britânico, né, temos aqui a parte laranja, no caso, território palestino, né, uma influência inglesa muito forte aqui, na parte laranja e maior. Depois começa a surgir, né, o território judaico, né, na parte mais clara aqui, né, em 1946. Quando chega em 1947, é o acordo aí, a divisão do território, né, que a ONU fez, ou seja, a divisão do território palestino, onde a parte laranja vai ficar sob o controle dos palestinos, e a parte mais clara sobre o controle judaico. Então, olha aí onde começa a briga, né? Então, para vocês verem, os árabes tinham todo esse território em laranja, agora só tem esse território em menor. Esse território menor e a grande parte ficou com os israelenses. Em 48, criação do Estado de Israel. Olha aí para vocês verem, o território foi mais, né, abocanhado aí pelos israelenses, os palestinos perdendo mais território. Depois, em 1967, Guerra dos 6 Dias, o território, ele também, né, ele não vai mudar muita coisa, né, mas aí, mesmo assim, né, fica aí sob o comando maior dos israelenses. Depois, 1900 dias atuais, né? Atualidade aqui, o período contemporâneo, aqui mais atual, no caso aí, olha como que está o território palestino, né? Já está virando, né, pequenos pontos, né? Não mais, digamos, territórios imensos, né? Então, olha aí, ao longo do tempo, eles estão perdendo cada vez mais território. E aí é por isso que a briga continua, né? E Israel cada vez mais aumentando o seu território. Tudo bem? Aqui ao lado da Cisjordânia, né? Antes e hoje. E aí então passa por uma série de conflitos também na Cisjordânia, como vocês podem ver aqui, das partes laranja, construção, né, de assentamentos dos israelenses, né? Olha como que está aumentando, né? Antigamente era um pouquinho e agora está cada vez maior, né? Bom, gente, então é isso. Ficamos por aqui, né? E não esqueçam de fazer aí as suas anotações, anotar suas dúvidas, para no chat podermos, né,
debater, discutir isso e também fazer uma atividade. Tudo bem, gente? É isso. Tudo de bom. Até mais. Tchau.